sétima decisão é aquela dali, ó, sabedoria financeira. Hoje nós vamos orar e eu quero desafiar você a passar essa semana orando: Senhor, me dá sabedoria financeira. E sabedoria financeira, saia do ciclo da dívida. A dívida é um ciclo que quando a pessoa entra, para sair fica difícil. Se a pessoa gosta de dívida, ela vai passar a vida dela enrolada, presa à dívida. Ontem eu estava vendo um ator aí famoso, que deve ter ganho muito dinheiro, e que agora ele está vivendo com uma aposentadoria, disse ele, de 7 mil reais, e que não dá para manter os custos de vida dele. E ele disse: eu não pensei na minha velhice, eu só gastei com isso, gastei com aquilo, gastei com aquilo outro. Então é muito importante que a gente entenda sobre sabedoria. Aliás, tem uma coisa interessante: Israel tem 7 festas principais. Das 7, 3 apontam para a agricultura. E era exatamente isso que as festas tinham como propósito. Por exemplo, a primeira festa que Israel celebra de cultura seria a festa das primícias, que marcava a colheita da cevada. Então Israel celebrava ao Senhor a colheita da cevada. A segunda festa que estava ligada à agricultura era a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita dos cereais. Está ali, ó. Semanas, ou a festa de Pentecostes. E a terceira festa, a festa dos tabernáculos, que celebrava a colheita final. Por que, irmãos, essas festas eram celebradas? Porque eu, Alexandre, entrava com a semente, Deus entrava com a chuva. Toda colheita tinha que ter essa ligação, a minha atitude com a bênção de Deus, a minha atitude com a bênção de Deus. Então por que a festa era celebrada? Porque não adiantava eu ter atitude e não ter chuva. Israel tinha 2 tipos de chuva, a seródia e a temporã. A seródia que caía no tempo certo, a temporã é que vinha de maneira alternativa. Elas caíam, mas o agricultor, imagina Deus mandando a chuva e eu retendo a semente, Deus mandando a chuva e eu retendo a semente. E é por isso que nós temos que entender que a festa, ela era um lembrete da prosperidade. Então toda a festa em Israel sempre apontou para o cuidado de Deus e vinha sempre ligada à obediência. Então se a nação desobedecesse, ela era destruída. Deus retia chuva, Deus enviava a destruição para a lavoura. Por quê? Porque Israel não cumpria o propósito. Gente, hoje há muitas pessoas debaixo de um ciclo de dívida. São contas que se acumulam. São situações que não são pagos, sonhos adiados. Hoje, segundo maior motivo, o primeiro maior motivo de separação dos casais é a infidelidade. O segundo maior motivo que separa casais, irmãos, é questão financeira, é briga por causa de dinheiro. Então veja quantos casais estão em crise hoje por questões de finanças. Não tem jeito. Quantas pessoas, irmãos, ficam à noite em claro por conta de ansiedade, de questões financeiras. Então, a sabedoria financeira é uma direção que Deus nos dá para que o ciclo da dívida seja finalizado na nossa vida. Crente não pode gostar de dívida. Crente não pode gostar de viver com uma vida enrolada. Então, vamos tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Então, na vida financeira, gente, nós percebemos que a nossa dívida nunca começa com coisas grandes. A maioria das dívidas começa com um negócio da Shein, Shopee. É um Shopee aqui, é uma Sheinzinha ali.
E a coisa vai entrando, vai ali, acumulando. Quando você vê, já literalmente perdeu o controle. É um desejo aqui, é uma justificativa ali. E o comércio é feito para isso. Eu me lembro que lá atrás, bem lá atrás, eu estava olhando um fone de ouvido. E aí, eu estava no aeroporto, né? E aí o funcionário lá do free shop virou para mim e disse assim: o senhor gostou desse fone? Botando o fone, o cara já veio para dar o bote, né? Falei, não, ele é bom, né? Aí ele falou assim, gostou? Eu falei, gostei, mas eu achei caro, né? E aí ele disse, mas se fosse para um filho seu, permita fazer essa pergunta, o senhor tem filhos? Falei, tenho um filho, 2 filhas. E se a sua filha pedisse ou seu filho pedisse, o senhor compraria? Compraria. E se alguém que o senhor ama pedisse, e o senhor entendesse que isso era legal aquela pessoa, o senhor compraria? Compraria. Aí o cara vira para mim e diz, por que o senhor não se permite lhe dar um presente? Ó, que sem vergonha. Olha o laço do capeta eu caindo. Caiu muito bem com o senhor, combinou com os seus olhos, sem vergonha. Que desde quando fone de ouvido combina com os olhos, gente? Onde que ele é estético disso? Mas é um bom vendedor, fala a verdade. Você vai em loja aí de sapato, de tênis, a primeira coisa que o cara fala é assim, olha, combinou com o senhor, combinou com a sua roupa, combinou com o seu jeito, com o seu estilo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aí quando a pessoa percebe, ela já não está mais administrando o dinheiro dela. Na verdade, ela está sendo governada por ele. Você sabia, tem uma cultura americana, que eu fiquei sabendo desses dias, até algum tempo, eu achei muito interessante. Nos Estados Unidos, você sabe que a universidade é paga. Então todo aniversário lá, o pai lá do menino, da menina, não pede presente. Ele pede para fazer um depósito na conta lá não tem Pix. Mas ele pede para fazer um depósito na conta porque ele vai juntando dinheiro para a faculdade do filho. Aqui é aniversário de criança, se for menina é 10 carrinhos, 20 bolas. Aí você vê o que é a cultura de um país e de outro. Eu disse, meu Deus do céu, se eu tivesse sabido disso lá atrás, eu ia dizer isso, não precisa dar boneca não que eu estou dando. Bota aí na caderneta de poupança. Mas não, a gente não tem essa cultura, a gente tem a cultura do... trouxe essa bonequinha, trouxe essa bolinha. Quando vai ver aquela casa entupida de bola, tu dá bola para todo mundo, boneca para todo mundo. Por quê? Porque tua filha não tem condições de brincar com todas as bonecas que ela ganha. Então percebam, irmãos, como é que é uma questão de cultura. Aí o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo assim, não vos enganeis. Está lá no versículo 6. Põe para mim, por gentileza. Não vos enganeis. Olha, Paulo não diz, não sejam enganados. Tomem cuidado com os enganos. Não. Quando Paulo diz, não, versículo 7, perdão, desculpa. Quando ele diz, não vos enganei, Paulo está falando do auto-engano. Daquilo que eu me engano. Não daquilo que alguém me engana. Então nosso problema financeiro já começa por aqui, pelo auto-engano. Sempre criamos um auto-engano. Não, é em 12 vezes vai, não, é em 24 vezes iguais. Irmão, quem é que se lembra de dívida depois de 3 meses? Aí o que você raciocina? Sobre a dívida ou sobre a quantidade de tempo? Você olha e diz, mas é tão pouquinho, 24 vezes, passa rápido. Não vos enganeis. E ele vai conectar o auto-engano com a colheita. Olha que coisa interessante de ser observado. Ele diz, olha, não se engane, cuidado com o princípio da semeadura. Porque aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Por exemplo, se eu plantar desorganização, o que eu vou colher? Caos. Se eu sou desorganizado, qual é a colheita que vai chegar na minha vida? A colheita do quê? Do caos. Irmãos,
Se eu sou atrasado, pode colocar aí. Se eu sou atrasado nas coisas, o que eu vou colher? Juros. Então, pense em qualquer coisa. Se você planta impulsividade, você vai colher prejuízo. Caramba, por que eu tomei essa decisão? Puxa vida. Se você planta generosidade, você vai colher provisão. Então, notem, não vos enganeis. Então, Paulo está dizendo, não se engane. O que você semeia é o que você colhe. Você não pode colher algo diferente do que você está semeando. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: cuidado com o auto-engano. Cuidado. Ah, Deus ajuda. Ah, Deus vai abençoar. Ah, Deus... Ei, cuidado com o auto-engano. Então, a primeira coisa que arrebenta a vida financeira, diga comigo, auto-engano. O que é o auto-engano? É essa mania que a gente tem de sair empurrando coisa para dentro. É o auto-engano. Você tem que estar sempre pensando nisso. Então, muita gente quer a prosperidade, mas ele só planta descontrole. Como é que vai prosperar, irmãos? O problema nosso não é a prosperidade. Tem gente que se ganhar 1.000, ele vai gastar 2.000. Se ele ganhar, aí ele pede a Deus, Deus, por favor, manda a bênção do 2.000. Ele passa a ganhar 2.000, ele vai gastar 4. Por quê? Porque o problema dele não é a prosperidade. O problema dele é o auto-engano em relação ao descontrole. Em relação ao descontrole. Domingo, irmãos, eu sempre falo isso. O filho que sai da barriga da mãe, ele vai para o bolso do pai. Tem algum pai aqui? É ou não é? Os meus saíram da bolsa, da barriga da minha esposa e pularam para dentro do meu bolso. A mais velha que está botando a cabecinha para o lado de fora, eu estou doido para pegar. Quando eu boto, ela escorrega para dentro. A Maria Clara está aí. A Maria Clara já está gritando dentro do bolso: pai, eu vou acabar a veterinária, mas lembra, eu tenho que fazer teologia, quer dizer... Está difícil, né? Porque eu fico esperando só quando eles botarem a cabeça do lado de fora. Eu vou pegar. E aí depois que eles saem, irmãos, quando os meus filhos foram para a faculdade, eu não ganhei mais, mas tive que gastar menos. Sempre falo isso, e sem nenhum constrangimento. Domingo você me vê parando lá em frente ao Rei de Economia, comprando meu frango. E vou comer amarradão com eles. Eu sei que deve passar gente lá falando, não é possível, o apóstolo da igreja comprando frango aqui. Por que não? Eu quero andar de cabeça erguida. E você pensa que eu não levo ela? Vamos lá, minha filha. E ela vai amarradona comigo. E a gente atravessa a rua, eu segurando o frango e ela segurando os potinhos lá. E olha, irmãos, é frango, é bom. E deixa eu dizer algo aqui para vocês. Nunca criei os meus filhos com ilusão. Se tem, vamos. Se não tem, não vamos. E todos eles sabem de uma coisa: por que eu diminui a qualidade, o padrão? Porque eu estou investindo neles. Nunca nesses anos precisei dizer assim: olha, esse semestre vocês não vão estudar, porque papai não vai ter condições de pagar a mensalidade. E quem tem filho aqui na faculdade sabe que não é só mensalidade, né, irmãos? A sangria é maior, é ou não é, pastor? A sangria não é só a faculdade. Agora, irmãos, nós temos que ter responsabilidade. Você às vezes cria um cenário para a sua família do qual você não consegue manter. E por quê? Porque você não parou para pensar o seguinte: o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de governo interior. Eu tenho que aprender sobre não vos enganei. Então preste atenção: Deus não entrega abundância para quem não sabe administrar. Poxa, apóstolo, por que eu estou ofertando, pego o meu dízimo e não prospero? Porque Deus não pode entregar abundância para quem não sabe administrar. Se você não sabe administrar com o que você tem, como é que Ele vai te entregar abundância? Então nós temos que compreender. E se você me perguntar se isso é próspero, muito, muito próspero.
Eu vou compartilhar com vocês algo aqui que, só para você entender. Sábado, foi sábado ou foi sexta-feira? Foi sexta-feira. Estou eu lá estudando, estou meio com cabeça no negócio de ficar vendo filme. Eu acho que para mim é um desperdício, para mim, irmãos, pelo amor de Deus, não estou... Aí estou estudando, daqui a pouco entra no WhatsApp web lá um pedido. Um irmão nosso de outra cidade do Rio de Janeiro, prefixo é 22, disse: o senhor poderia me mandar o estudo que o senhor tem das premissas, do dízimo, do voto, da oferta? Falei, posso. Daqui a pouco ele me manda: o senhor pode mandar o seu Pix, eu queria fazer uma oferta à sua vida? Eu disse: não, meu irmão, fica tranquilo, não precisa se preocupar. E pode mandar o Pix. E aí eu mandei, falei: o meu Pix, fazer o jabá é agora. O meu Pix é o número do celular. Daqui a pouco eu escuto aquele barulhinho que eu amo. Plim! Já escutou esse barulho? Não te dá uma alegria? Quem é que sente alegria quando escuta aquele barulho? Plim! Hein, Reinaldo? Ó, quando se não estiver vibrando, aí tu olha lá, Pix recebido. Meu Pai do céu. E aí, quando eu fui ver, irmãos, foi uma oferta fora da curva. Foi a primeira? Não. As viagens que eu faço quando eu anuncio para a igreja, sempre tem uma semeadura. Eu lembro de uma irmã nossa que me procurou e disse assim: apóstolo, sei que o senhor está indo, está aqui. E me entrega $1.000. Agora pergunte aqui a qualquer um aqui, quando eu viajei, que eu disse para a igreja que eu estava precisando de recurso. Nunca fiz isso. Mas Deus levanta. Agora, lembra de uma coisa: a abundância chega para quem sabe administrar. Então, a primeira coisa, por quê? Jesus não erra nunca, né, gente? Jesus erra, meu filho. Nunca. Ele disse assim: meu filho, se você não for fiel no pouco, imagina quando eu te colocar no muito. Então Jesus: quem aprendeu a ser fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Eu sempre digo lá para a turma lá o seguinte: olha, meu dízimo é que nem imposto, desconta na fonte. Eu quero começar o meu mês com o meu primeiro desconto é o dízimo. Por quê? Porque eu entendo que isso é um princípio que eu não negocio. Então, gente, vamos lá. Como é que o ciclo da dívida entra na vida da pessoa? Primeiro, olha ali, ó, o ciclo da dívida começa com o engano do coração. Então, primeira coisa, não vos enganei. Se você vive se enganando, o ciclo da dívida vai entrar por ali. Ah, eu vou comprar e Deus vê como é que fica. Eu não vou comer nunca um frango assado. Família minha tem que ir para restaurante. Paciência. O frango fica ali, se você quiser comprar. É sempre assim, né? Eu me amarro nesses memes, eu fico doido. Ó, essa aqui é a minha igreja, se você quiser vir. Aquele ali é o meu pastor, se você quiser ouvir. Aquele ali é meu tecladista, se você quiser ouvir. Ela é minha apóstola. Se você quiser conhecer, é sempre assim, gente. É exatamente aquilo ali, ó. Para de se enganar. Ah, meu filho está pedindo, se agora não dá, não dá. Você se endivida todo para fazer vontade de filho. Eu amo meus filhos, mas eles cresceram sabendo o seguinte: se eu prometer, eu vou cumprir, então eu não prometo. E não tem que ficar chateado, nem chateada. Eles têm que entender o princípio, eu não vou enganá-los. Então, cuidado com os enganos. Ah, eu acho que eu mereço. Ah, depois eu vejo como é que eu faço. Deus entende o meu desejo. Gente, não é falta de informação, é desalinhamento interno. Eu estou sempre criando um motivo para mim mesmo justificar essa imagem de vocês. Dá uma olhada para a TV lá, vocês. Deixa a câmera lá. Olha lá como é que é uma divindade, não parece? É o Rei Xerxes. Eu me sinto açoeiro com essa câmera. Não sei quem foi que disse para o Márcio que eu gosto de câmera aqui.
Eu quero dizer para você que essa câmera não fui eu que pedi para colocar aqui. Que parece uma soberba, né? E sem contar que quando ele bota assim de baixo para cima, a silhueta da barriga aparece. Olha lá, olha lá. Vai, bota aí, Márcio, por favor. Ah, a barriga, olha lá. Caramba, ele fez para me afrontar, só pode ser. Eu vou mandar uma mensagem para a Kelly. Eu sei quem vai cuidar dele. Eu sei quem vai cuidar. Está aqui na minha mão. Vou mandar uma mensagem para a Kelly. Kelly, fala para o Márcio botar aquela câmera em outro lugar, uma haste pendurada. Volta para cá. Segundo, ciclo da dívida se fortalece nas sementes da carne. Pois quem semeia para a sua carne colherá. Irmãos, tem coisa que você vai comprar, que eu já comprei, que depois eu me arrependi. Quem já viveu essa experiência aqui? Você comprou, ficou seco para comprar. Depois que você compra, você, meu Deus, mas por que eu comprei? Já viveu isso? Quem já viveu? Você nunca viveu isso, não? Tá. Vou te pegar na curva, hein? É o primeiro que, ó, viu? É o primeiro. E aqui desse lado, quem já comprou disse assim, após eu já comprei e me arrependi. Comprei e me arrependi. É ou não é? Você compra e diz, caramba, por que eu fiz isso? E depois o negócio está feito. É aquilo ali, ó. Quem semeia para a sua carne colherá ruína. Por quê? Porque você sabe que você comprou algo que não vai te abençoar, não vai servir. Pior. Querem que eu diga o que é pior do que isso? É quando você compra e alguém te dá de presente logo à frente. Tu fica com 2. Já aconteceu isso? De você comprar, passou, sei lá, uma semana, um mês, a pessoa vai te dar outro. Tu diz assim, caramba. Então é aquilo ali, ó. Cuidado para que, preste atenção nisso, ouça o que eu vou lhe dizer. Fortalece, a nossa alma cria argumento para a compra. Você vê que toda propaganda, irmãos, toda propaganda, ela é trabalhada pela psicologia. E ela tem um propósito, é fazer com que você consuma. Então tudo que você vê e eu vejo de propaganda tem uma finalidade. E aqui não tem mistério. A vida responde ao que eu planto. Então eu começo a ver aquele negócio, e aí a psicologia chama isso de atenção seletiva. Você vê que uma mulher quando está grávida, ela só vê mulher grávida. Tudo que chama a atenção dela está ligado à gravidez. Por quê? Porque a atenção seletiva é aquilo ali, ó. Quem semeia na carne vai colher para a carne. É viver guiado por impulsos, é viver guiado por comparação. Comparação. Tem pessoa que se ela vai na casa de alguém, ela vê aquela TV zona lá bonitona de 100 polegadas, acabou, ela vai, eu vou comprar uma TV dessa. E o detalhe, presta atenção, o invejoso, ele não quer o que você tem. Escuta isso. O invejoso não quer o que você não tem. Ele não quer que você não tenha. A inveja não está em que você tem e ele não tem. A inveja é que você não tenha. Você não tem o direito de ter aquilo que você tem. E isso é o ciclo da inveja. Então vamos entender isso aqui, ó. Cuidado, a carne vai colher ruína. Então, pessoal, preste atenção. A dívida deixa de ser um acidente e passa a ser uma colheita. Agora, quando é que uma colheita é interrompida? Com uma nova semeadura. Vamos ver daqui a pouco. Terceiro e último, vamos lá. Como o ciclo da dívida entra na vida de uma pessoa? O ciclo da dívida se mantém pela exaustão da alma. E não nos desfaleçamos de fazer o bem. Quando a gente começa a ficar cansado de alma, é um perigo. Está estressado, não vai para shopping. Está aborrecida, não vai para shopping. Shopping é um péssimo lugar para quem está estressado, quem está ansioso. Você vai fazer dívida, porque o consumo provoca prazer, gente. E aí não tem jeito ali, ó. A alma está exausta. Ah, quer saber de uma coisa? Eu mereço mesmo. Eu vou me entregar um presente.
Então, eu vou fazer, então preste atenção. Cuidado com a exaustão de alma. Cuidado com esse tempo difícil que você está atravessando. Preserva a sua alma. Não aceita a provocação. Não aceita os argumentos que a sua mente cria. Irmãos, eu já falei isso aqui, vou repetir. Toda vez que eu entro numa situação de problema, o meu espírito nunca é ativado primeiro. Quem chega primeiro é a minha carne. Eu sei que com vocês, graças a Deus, não acontece isso. Graças a Deus. Mas comigo, e eu não tenho vergonha de falar, a minha carne responde sempre primeiro. Então eu tenho que vigiar o tempo todo, porque a minha carne é muito mais rápida do que o meu espírito. E eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que estar... Peraí, isso é uma resposta da carne ou do espírito? Isso que eu estou querendo fazer, eu estou respondendo aqui. Eu já nem vou perguntar aqui quem é assim também, porque vai que a maioria não é, só eu. Então vai todo mundo ficar no mesmo barco comigo. Não, é porque o irmão lá nunca se arrependeu de comprar nada nessa vida, né? Eu não vou aguentar ficar com isso até o final do culto não, irmão. Então, é o problema. Eu sei, eu nem vou perguntar para você se quem chega primeiro é a tua carne, o teu espírito, porque nessa altura do campeonato é o teu espírito. Vai vendo, irmãos, vai vendo. Então, pessoal, vamos entender isso aqui. O ciclo da dívida, ele não se mantém pela falta de dinheiro. O ciclo da dívida se mantém porque a sua alma está buscando no consumo aquilo que só Deus pode dar. Então vigia. O problema da dívida nunca é a falta de dinheiro. É a alma que não se sacia. Vamos terminar? Que agora é onde vem o melhor da festa. Como sair do ciclo da dívida? Pela sabedoria financeira. Então, a primeira coisa, identifique as sementes erradas que você tem plantado. Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, também ceifará. A primeira coisa é identificar que sementes eu tenho plantado. Por quê? Porque eu vou colher exatamente o que eu plantei. Então, o ciclo da dívida começa com sementes erradas. Sementes que eu plantei e não deveria ter plantado. Vamos identificar quais? Vamos saber o que eu fiz que não deveria fazer. Então, por exemplo, a semente da maçã, que produz lá a macieira, que vai gerar outras maçãs, não dá para colher laranja dela. Então eu tenho que identificar aqui primeiro qual é a semente que eu estou usando. Então, vamos imaginar uma semente que gera dívida. Impulso. Impulso gera dívida, sim ou não? É uma semente errada. Ansiedade gera dívida, sim ou não? É uma semente errada. Então comece a pensar que sementes você tem usado. Que sementes eu tenho colocado, plantado. Por exemplo, medo gera dívida? Sim. Ganância gera dívida? Eu me lembro. Vocês gostam de revelação? Não é fofoca, crente não faz fofoca. Não faz, crente não faz fofoca. Levamos uma caravana para Israel. E aí, no primeiro, nós fomos para Israel, passamos pelo Egito, entramos pelo sul lá de Israel, Eilat. Irmãos, primeiro dia a gente foi, comeu lá, jantou no hotel, saímos. Daqui a pouco saiu eu e mais uns 2 ou 3 irmãos, passamos numa loja. O cara viu, aquele determinado irmão viu uma calça da Diesel, $350. Aí ele vai e compra, porque diz assim: pastor Alexandre, olha, isso aqui está muito barato, $350. Irmão, se eu compro uma calça de $350, eu ia andar o tempo todo com a etiqueta assim, ó. Toda a camisa que eu usar, eu ia usar assim. Eu ia ficar assim, ó, andando meio de lado. Tá maluco? Toda hora que eu ia pregar, eu ia dizer: olha aqui para mim, aqui, ó. E nós estávamos com outro irmão, foi daqui da igreja, não vou falar o nome dele, Davi Barbosa. O Davi pirou.
Davi, tu tá maluco? Tu vai dar $350 numa calça jeans? Está barato demais. Irmãos, está barato lá para o Vorcaro. Está barato para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que tem um contrato de 129 milhões. Mas, gente, caravana saindo de Inhaúma, a gente não estava nem aqui. Tu tá de brincadeira, não tá? Aí lá na frente, porque a caravana só estava começando, era o primeiro dia, o cara torra 350, lá na frente não está ele pedindo dinheiro emprestado? Mas por quê? Porque gastou $350 numa calça. O cara não quer comprar calça na Riachuelo. Não vou fazer propaganda na ceia, não. Irmãos, é interessante que jeans é isso aqui, ó. Você pode até mudar de cor, mas é isso aqui, não é? Então, gente, as sementes do pensamento. Olha ali, ó. Mentalidade de escassez. Primeira, aí é o extremo. É aquela pessoa que ela não compra nada. Eu sei que vocês não têm isso aqui, eu só estou vendo gente rica, mas é aquela pessoa que você conta o pé da cama, só tem 3, o outro é uma latinha de tinta souvenir. Diz, não, por enquanto está dando para usar assim mesmo. Hein? Aquela cama que você deita com a tua esposa, faz um amor, ela acorda os filhos. Diz, ó, papai está tendo alguma coisa com a mamãe, a cama está balançando. Esse é o espírito de escassez. É aquele guarda-roupa que quando você olha, ele está igual a torre de Pisa. Ele está assim inclinado, ele não cai porque bateu na parede. Tu olha assim, caramba, que coisa louca, o nosso guarda-roupa está inclinado. É o espírito de escassez. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que diz assim, graças a Deus eu não pago IPTU. Pô, o cara não paga IPTU, mas tem bala cruzando a cabeça dele todo dia. Nós temos que tirar esse espírito da nossa vida, né, irmãos? Se você me perguntar assim, o senhor gosta de frangão ou de filé mignon? É mignon ou mignon? Mignon, mignon. Tem tempo. É igual aquele livro de céu, tem tempo, a gente não come filézinho mignon. Mas eu gosto. Então a gente tem que olhar aquilo ali, ó, mentalidade de escassez, mentalidade de mendigância, é outra mentalidade maligna. É aquela pessoa que ela o tempo todo choraminga. Já viu? Ah, já tive muito, mas agora... Tudo que ela fala, ela chora primeiro. Já viu alguém assim? Você conhece alguém assim? Que antes de fazer está chorando a miséria. Ah, pô, tá difícil, tá complicado. Eu me lembro que meu pai dizia assim, meu filho, depois que inventaram o tá ruim, não ficou bom para ninguém. Tu conversa com gente que é o tempo todo assim, né? Ah, pô, tá ruim, irmão, tá ruim, tá difícil. Depois que inventaram o tá ruim, não ficou bom para ninguém. É um espírito de mendigância. Nós temos que tirar isso da nossa mente também. Isso atrai miséria, isso atrai ruína. Mentalidade de curto prazo, é aquela pessoa que ela pensa no agora, ela não está preocupada se vai ter um problema amanhã. Irmãos, a maioria dos brasileiros não tem uma poupança. O certo seria que cada um tivesse juntando um dinheirinho para que pudesse ter uma reserva de pelo menos 6 meses. Você não é obrigado a entender de economia, de investimento, mas pergunta para o teu filho, para o teu neto, que alguém naquela casa entende. Pai, põe CDB, põe no Tesouro Direto. O problema é que a gente não pensa, é sempre essa mentalidade de curto prazo, de que... Então vamos sair do ciclo da dívida, de que maneira? Vamos aprender a semear com conhecimento financeiro? Bota alguma coisinha lá. Joga um dinheirinho. Hoje você tem, irmãos, tem essas caixinhas de banco aí, que o cara começa botando R$1. R$1. Maria Clara, no aniversário, ela virou e disse, pai, pega o meu dinheiro e aplica para mim. O dinheiro que eu ia dar para ela. Ela comprou lá as linhas dela, fez o vestido dela. Está lá aplicado o dinheiro. Quando ela fala assim, eu vou precisar para isso, para aquilo, tá bom, minha filha?
E às vezes, irmãos, nós gastamos e não pensamos se amanhã, se eu precisar, como é que eu fico? E se eu tiver uma necessidade? Então, cuidado. Segundo, vamos lá. Como sair do ciclo da dívida? Saímos do ciclo da dívida quando o Espírito Santo assume o controle. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu tenho alguns irmãos aqui que quando eles têm algum recurso, eles me mandam mensagem. Apóstolo, trouxe dinheirinho assim, o que eu faço? E aí eu sempre pergunto para eles, você vai precisar desse dinheiro a médio, curto ou longo prazo? Que para cada prazo tem uma aplicação. Para cada prazo tem uma aplicação. Para longo prazo, então, longo prazo você tem um recurso, aplicações para 2 anos, 3 anos, 5 anos. Para mim, sem ganhar nenhuma coisa com isso, se é longo prazo, tesouro direto. Mas tem que entender alguma coisa que isso tem que ser feito pelo Espírito. Por quê? Porque quando eu semeio no Espírito, eu alinho o propósito. Ó, isso aqui é para minha aposentadoria. A tendência do INSS, para quem não sabe aqui, que está aí, é acabar, viu, gente? Então você vai pensar que em breve essa roda não vai girar mais. Você vê que todo ano tem um puxadinho para frente. Né? Se você bobear, vai se aposentar aos 100 anos. Pô, mas não sei se eu vou viver lá. Essa é a ideia. À medida que a qualidade de vida vai ampliando, eles vão jogando para frente a nossa aposentadoria. Agora, você tem investimentos hoje que são muito melhores do que o INSS, o recolhimento. Você tem que estudar um pouquinho. O Espírito Santo me orienta. Me orienta, o que eu vou fazer? Eu não jamais vou dizer para um filho meu, paga aí o INSS, se tiverem o MEI, seja lá o que for. Vou dizer, meu filho, investe no tesouro direto. Investe no CDB. Vai dar muito mais juros do que qualquer investimento que o INSS te dá. Paga aí o mínimo. Qual é o mínimo? Um salário mínimo? Então paga isso, ou 2 no máximo. Porque ninguém recebe o teto. Então a gente tem que estar, meus irmãos, orientado, se dando guiar pelo Espírito Santo. Nós temos que aprender que o Espírito Santo vai te dizer não quando a tua carne gritar sim. É o Espírito Santo que vai nos orientando. Escolher a paz ao invés de aparência. Você quer ver uma coisa? O que é o cartão de crédito? O cartão de crédito, primeiro, é o dinheiro que você não tem. Segundo, para comprar o que não precisa. E terceiro, para aparecer para quem não te conhece. Irmão, quem conhece a gente? Fala a verdade. Vocês são novinhos, não pegaram isso, mas tinha uma mania que a minha avó tinha que ter escrito um livro da Bíblia. Eu acho que ela escreveu a Bíblia etíope. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia etíope tem 80 livros. 80. A nossa tem 66. A minha avó dizia o seguinte: meu filho, come ovo e arrota caviar. Alguém lembra disso? Só quem é da antiga. Só quem é da antiga. Qualquer dinossaurozinho igual a mim aqui lembra disso. Por quê? Porque quando você conhece a pessoa, você sabe se ela tem ou não tem. Na minha família, quer dizer, nem sei se estão vivos, mas na família da minha mãe, pai da minha mãe, tinha uma turma lá, abonada, morava nas Laranjeiras. Quem mora nas Laranjeiras é rico, muito rico. E aí eu me lembro que um dia, não sei porquê, eles ficaram com pena da gente, convidaram a gente para almoçar. Você sabe como é que o pobre faz, né? A tua mãe virava para você e disse: olha, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Lembra disso? Então a gente ia para a casa da família. Quem tem família rica aqui? Parte da família rica, né? Parte da família rica. Então, nós fomos doutrinados. Chegamos lá, irmãos, a comida eu nem gostei tanto. Não gostei daquela coisa, comida de rico é sem graça. Pô, mas a sobremesa, cara, foi um doce de leite que eu nunca comi na minha vida, maluco. Aí ela botou, mas rico também tem uma mania horrível, né? Bota só um pouquinho. Pobre aqui, pobre é uma desgraça. Você vai ver que você quando come pudim na casa de pobre, ele bota
talagão ali. Mas aí lá minha tia foi e botou aquele doce de leite contadinho, aquilo devia ser até aquela colherzinha de sorvete. Aí botou, irmãos, eu não aguentei, olhei, aí arranhei assim com a colher, mas ainda ficou aquelas veiazinhas do doce de leite. Eu disse, eu tenho que resolver isso agora. Pô, a minha mãe disse, meu filho, o que é isso? Aí a minha tia rica, né, disse, não deixa ele, é criança. A minha mãe é Alexandre. Entreguei o prato limpinho. Aquele prato ela não precisava mais lavar, estava limpo. Pense num candango que quando chegou em casa, eu já saí do apartamento levando o beliscão. Pelo beliscão eu já sabia que a minha mãe ia fazer. E já entrei em casa no supapo. Pá, pá. Nunca mais me faça passar vergonha. Pessoal, vamos escolher a paz em vez da aparência? Talvez uma calça de R$100 seja tão utilizado quanto uma calça de 500, 600. Mas a gente às vezes quer viver pela aparência. Eu não sou contra você ter a sua marca preferida e dela você usar. Não sou contra isso. Mas eu sou contra você não ter condições para ter e querer ter. Aí você não vai ter paz. Porque é o ciclo da dívida o tempo todo. Então viver com consciência que cada escolha, na verdade, financeira é uma escolha espiritual. É uma escolha espiritual. Se você mora numa casa muito grande, e eu moro, a minha despesa é uma. Mas hoje eu tenho uma opção, eu tenho a minha sogra que mora com a gente, então também eu não posso ir para um apartamento. Mas se eu fosse começar a minha vida, e de fato nós quando começamos a nossa vida, nós vamos morar em Cordovil. Eu só não queria pagar aluguel, meu pai disse, pode morar aí. Eu falei, tudo bem. Hoje ainda está melhor ainda, que hoje tem a guarda do 3º comando bem na porta assim. Segurança privada. E ela desceu, pastor César, bem no portão. Então eles colocaram o trilho ali bem no meio. Mas, irmãos, é melhor do que você morar num lugar onde você não vai ter estrutura para pagar a estrutura. Paz em vez de aparência. Então vamos entender isso. Aos poucos que você vai mudando muito. Então vamos começar a pedir isso ao Espírito Santo. Vamos desacelerar a mente, Espírito Santo. Desacelera a minha mente. Espírito Santo, me ensina a viver contente com o que eu tenho. Nosso coração precisa encontrar contentamento. As decisões, e é sempre assim, se você não tomar cuidado, o Espírito Santo não tiver no controle, vai começar entrar um dinheirinho a mais, ao invés de você guardar, você vai, guarda. Você não está sabendo administrar 1.000, passou a entrar 1.500, pega aquele 500, faz igual a tua avó fazia, joga embaixo do colchão, aplica esse dinheiro. Não, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. E é por isso que tem muita gente arrebentada. Cuidado, ouça, as decisões financeiras, elas precisam da direção de Deus. Se você decidir, decide mal. Então vamos orar hoje pedindo, Espírito Santo, me ensina a decidir. Me ensina, me orienta nas decisões, Espírito Santo. Me orienta. Por quê? Porque aquilo que um dia era ciclo vai perder força com a direção do Espírito Santo. É por isso que aquilo ali, saia da dívida com o Espírito Santo, ele assume o controle. Terceiro e último, fique em pé. Pessoal, louvor, vamos lá. Eu tenho que terminar 9h30, é o horário que nós combinamos. E vamos acabar. Terceiro, como sair do ciclo da dívida? Sair do ciclo da dívida exige estação, paciência e intencionalidade. Vamos ver se você gravou. Estação e intencionalidade. Vamos lá. Só os homens. Estação, paciência. Só as mulheres.
Agora tira aí para ver se eles gravaram. Tira aí, ó. Apaga aí esse slide, vamos lá. Só joga ele para o lado. Isso, pronto. Uau! Tá vendo? Eu não faço isso no culto de domingo, porque é um seminário. Estação, paciência, intencionalidade. Pode voltar. E não nos cansemos de fazer o estação, porque a seu tempo, paciência, ceifaremos, se não desfalecemos. Ou seja, intencionalidade. Mas como assim, apóstolo? Como é que é isso? Gente, 1 grão de milho plantado hoje, eu colho amanhã? Você sabe mais ou menos quanto tempo leva para que um pé de milho dê milho, uma espiga? Vou lhe ajudar, 3 meses. 3 meses. Ele cresce. Sabe quantos grãos vem numa espiga? 700. Então, eu plantei hoje, tenho que esperar 3 meses para que ele cresça, para que ele dê a entrega do milho. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com a nossa vida? A colheita, mas ela exige exatamente aquilo: estação, paciência e... Você já reparou que a gente diz assim, olha, mas não está na época da manga, não está na época, cada fruta tem a sua época. Tem época que você vai ver que está aí o tempo todo aquela fruta, está na época disso, está na época daquilo. Então, gente, o ciclo da dívida tem estações bem resolvidas. Vamos lá, pode clicar aí. Olha ali, a primeira estação, a do diagnóstico honesto. O que eu posso cortar? O que hoje está atrapalhando a minha vida de avançar financeiramente? Ah, apóstolo, eu acostumei a minha família a sair para restaurantes toda sexta e sábado. Está podendo pagar à vista? Não, parcelo em 3 vezes. Isso vai virar uma bola de neve. Então tem que ter o diagnóstico honesto. Não dá para ir almoçar naquele restaurante famoso? Vai no outro. Não dá para ir no outro? Vai no frango assado. Mas você tem que ter diagnóstico honesto. Você tem que ter esse diagnóstico. Segundo, a estação do corte e da contenção. Como assim? Nós temos que entender, gente, que tem hora que a gente tem que, tem hora que não dá. Por quê? Porque senão não para o ciclo da dívida. A estação da reconstrução. Ali, vamos reconstruir a vida financeira. E a última estação, que é a estação da colheita. Ora, se eu estou colhendo de maneira errada, é porque eu estou semeando de maneira errada. Vamos reconstruir? Vamos colher de maneira certa? O grande desafio para o pobre, vocês querem essa sugestão? Então presta atenção. Claro, se você é rico aqui, tranquilo. Mas o grande desafio para quem é pobre é chegar a juntar 25 mil reais. Se você chegou a 25 mil reais, você vai começar a ver o juro composto entrando na sua vida melhor. Chegou a 25, qual é o grande desafio? Quero chegar a 100 mil reais. Então estabeleça um alvo. Meu alvo é 25 mil reais. Você chega no YouTube, digita lá, valor... a importância de chegar a 25 mil reais juntado. Você vai ter um montão de vídeo te explicando a importância dos 25 mil reais em relação a juros compostos. Você vai entender por que 25 mil reais aplicado te dá uma rentabilidade. Você tem que aprender o que é renda ativa e renda passiva. O que é renda ativa? É aquilo que você produz.
O que é renda ativa? É aquilo que o dinheiro produz para você. Então, por exemplo, há ações que você vai comprando. Aí tem a Gari, por exemplo, Gari 11. Você vai comprando, se você compra R$100, ela te rende R$9. Aí vai lá, vai comprando. Vai chegar uma hora que com aquelas ações, você está pagando sua luz, sua água, porque ela gera renda passiva. Então, irmãos, rico é aquele que aprendeu a colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Não é aquele que trabalha para ter dinheiro. E nós deveríamos pensar nisso. Poxa, eu quero uma renda passiva que todas as minhas contas eu pago, sei lá, R$1.000 de luz, água, telefone, R$1.000, gás, R$1.000. Então eu vou começar a juntar dinheiro para que a renda passiva pague as minhas contas. Já imaginou você deixando de lado isso tudo certinho porque você tem uma renda passiva? É aquilo ali, ó, é a estação da reconstrução. E isso, irmãos, começa com oração, mas tem que ter a decisão, é entender. Eclesiastes 3:1 diz, olha, tudo tem o seu tempo determinado. E você tem que fugir da cultura da gratificação imediata. Então hoje eu quero orar por você. Mas eu quero orar por você para que você aprenda a fazer a sua parte. Deus não tem problema nenhum de fazer a parte dele. Então não adianta, irmão, a gente ficar pedindo, Senhor, manda bênção, Senhor, manda prosperidade. Deus, para que eu vou te prosperar se você não sabe administrar? Meu filho, se eu te abençoar do jeito que você está, eu estou fortalecendo o teu pecado. Eu estou abençoando a tua mania errada. E é isso que Deus está nos ensinando aqui. Fuja dessa cultura, gente. Você já viu a malignidade que as pessoas estão fazendo agora? Cartão sem anuidade. Aí vocês, que maravilha, cartão sem anuidade. Mas lá embaixo está assim, para compras acima de 1.000, 3.000, 4.000. Então vamos ter sabedoria, porque o resultado sempre vai ser a dívida. E aí eu termino com Isaac. A Bíblia diz que Isaac semeou numa terra que não tinha água, não chovia, e colheu 100 por 1. Por quê? Porque Deus entrou com a bênção e Isaac entrou com a decisão. Então hoje você que precisa, Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso de um tempo de reconstrução financeira na minha vida. Eu queria chamar você aqui ao altar, porque eu quero orar pela sua vida.